envolve, né? Eu tenho essa visão paternalista, às vezes até exacerbadamente vai ser de muito difícil aceitação, né? Porque nós temos o hábito, o costume de querer proteger todas as crianças, todos os adolescentes que chegam em nossas mãos, né? Abrir um procedimento, nós nos achamos o pai de todos e vamos resolver o problema de todos. E não é não é esse o espírito da lei, da nova lei principalmente, que vem judicializando cada vez mais a nossa atividade, nos colocando cada vez na posição típica da atividade judicial, ou seja, o juiz inerte, que fica aguardando a provocação e decide com imparcialidade, sem qualquer envolvimento com a causa, tira até aquela feição, né, do juiz proativo, como deve ser o juiz da infância, né? Tira até essa feição, essa possibilidade. Está começando a tirar, está tirando cada vez mais, né? E por força desse dispositivo, surge uma outra questão. A guarda. Até então, inexistia impedimento legal para se conceder a guarda em procedimento verificatório. Mas, quando essa lei nova entrar em vigor, dia 3, né, de novembro? Dia 3 de novembro, isso também não mais será possível. O colega Daniel já falou que a guarda é uma das formas de colocação em família substituta, é uma das formas de colocação em família substituta, conforme o artigo 28. Diferentemente de respeitáveis entendimentos contrários, a guarda é medida autônoma e independente. Porque há quem entenda que a guarda só existe com o preparatório dos pedidos de tutela e adoção. Mas a lei é clara no artigo 28 que a guarda é uma das formas de colocação em família substituta. E por ser medida de colocação em família substituta, por ser forma de colocação em família substituta, a Justiça da Infância é incompetente para apreciar pedidos de guarda promovido por parentes, pois a competência nesse caso é do juízo da família. A nossa colega da Câmara Especial, que é representado pelos colegas Jefferson e Eduardo, tem adotado esse entendimento, e com razão, porque a guarda entre familiares, a guarda entre parentes, tem por base, tem como fundamento o direito de família, e não o ECA. Ressalva-se aí, é claro, casos de situação de risco, né? Mas pedido que a criança está acolhida pela família, só não tem uma representação, não é caso não é da competência da vara da infância, e sim da vara da família. E estando a criança e adolescente na família extensa, então afasta a aplicação do artigo 98, que é o artigo 98 que abre a competência, que possibilita a competência do juiz da infância, a competência prevista no artigo 148, que na sua primeira parte, dos incisos 1º a 7º, se eu não me engano, a competência é original, é exclusiva do juiz da infância. Mas o parágrafo único, a competência é supletiva, ou seja, o juiz só aplica aquelas medidas do parágrafo único do 148 se a criança ou adolescente estiver em uma das hipóteses do artigo 98. Estando com a família natural, com a família extensa, e não havendo nenhuma hipótese de risco à sua integridade física e psíquica ou violação de seus direitos, não há que se falar mais de intervenção da vara da infância e pedido de guarda. Bom, e diante disso, a concessão da guarda pelo juiz da infância, então, implica necessariamente em afastamento da criança ou adolescente do convívio familiar a terceiros, não parentes. Porque, repito, como forma de colocação em família substituta. E nos termos do artigo 101, parágrafo 3º, que já mencionei. Do artigo 153, parágrafo único, que já mencionei também. Para esse afastamento, imprescindível o procedimento contencioso. Decorre daí que para a concessão da guarda, então, será necessária a propositura de ação judicial. Como exceção, vamos aliviar um pouquinho, né? Tem que ter uma exceção, né? Mas, enfim, a hipótese de anuência dos genitores, que aí não há contraditório, e também o caso de falecimento dos genitores, né? Então aí, só se nós formos citar aí, via aí um centro espírita, né? Aí fica difícil, né?
O colega Daniel já mencionou que a concessão da guarda não implica em direito de visitas e alimentos. Eu só gostaria de acrescentar: se não houver decisão judicial em contrário, e nem se tratar de guarda para fins de adoção, tá? Então, qualquer outra modalidade de guarda, se for para fins de adoção, não tem, pelo texto da lei, não tem direito de visitas e nem vai se exigir alimentos. Em princípio não, porque a ideia da adoção é dar à família a uma criança e a criança receber aí seus pais. Então, a formação desses vínculos, né, parentais, filiais, então não justifica se peça alimentos, nem se justifica direito de visitas, pelo menos enquanto não se decide o processo, né? Agora, outra modalidade de guarda, aí sim vai se permitir o direito de visitas e também a questão dos alimentos. Isso, para mim, terá implicações diversas no que toca à competência do juiz da infância. Me parece que, se essa guarda for provisória, ou seja, o processo ainda está em andamento, essas questões, direito de visita e alimentos, poderão ser discutidas, conhecidas pelo juiz da infância, porque integrarão a matéria controvertida, né? integrarão a lide, e o juiz deve decidir, até mesmo por força do princípio da economia processual. E, no entanto, se esses pedidos foram formulados depois da sentença, proferida a sentença, concedida a guarda só, ninguém discutiu direito de visita, ninguém pediu alimentos para ninguém, aí me parece que, com a concessão da guarda, regularizada está a situação da criança e adolescente. E lá o artigo 98, no inciso 2, ele fala que a hipótese do artigo 90, ele fala da falta, omissão ou abuso dos pais ou responsável. Quem é esse responsável? O guardião nomeado pelo juiz. A situação está regularizada. E aí voltamos àquela questão da competência, do parágrafo 1. Se a situação com o guardião terceiro, nós estamos falando, nada de família aqui, nada de parente. Se a situação com esse guardião está regularizada, a situação da criança e adolescente, então não estão mais presentes as hipóteses do artigo 98. Daí me parece que não se aplica o parágrafo 1 do artigo 148 do ECA, que estabelece a competência, como eu já disse, supletiva, né? Só atua supletivamente, a competência originária de regra é da vara de família, e me parece que a competência aí vai ser da vara de família, do juiz de família também. Mas isso é problema para a Câmara Especial resolver mais na frente, né? Na dúvida, nós decidimos, fingimos que decidimos e aguardamos recurso, né? Bom, nós sabemos que a doutrina aqui, na nossa esfera, ela é escassa, muito escassa, por isso que eu fiz até a brincadeira, porque nós vamos certamente depender mesmo da jurisprudência, né? E só queria fazer mais duas notinhas rápidas. Na tutela, não sendo os pais falecidos, o contencioso sempre foi obrigatório. Sempre foi obrigatório, por quê? Porque para o deferimento da tutela, imprescindível a prévia suspensão ou destituição do poder familiar. Eu estou comentando aqui porque eu já vi algumas decisões, alguns entendimentos, e eu perfilho do entendimento de que os pais não podem anuir com o pedido de tutela, porque o poder familiar é irrenunciável. Então, para se considerar uma tutela, ou os pais são falecidos, ou deverão ser suspensos ou destituídos do poder familiar. A única forma de renúncia ao poder